Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos ouvintes. Está começando mais um SBN. Eu sou Vinícius Prado e, como sempre, eu tenho o Guilherme Vendramini aqui do meu lado. Tudo bom, Gui? E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Mais um episódio, um programa muito especial começando, muito bacana. Vamos lá que eu tô ansioso para hoje. Hoje a gente tem mais um convidado, mas dessa vez temos a honra de trazer a primeira mulher no nosso programa. Seja muito bem-vinda, Karina. Se apresente para os nossos ouvintes e que seja a primeira de várias ainda que vai vir aqui com a gente. Legal, boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu sou Karina, psicóloga na Defensoria Pública do Estado de São Paulo, professora universitária nos cursos de Psicologia e Direito e psicóloga clínica. Tá? Isso de atuação. Aí na área acadêmica, especialista em segurança pública, né, crime organizado e cultura da paz, e mestre em ciências humanas e sociais aplicadas. É pouca coisa, né? Pouca coisa. O currículo fica em mim. Já fiquei intimidado aqui. Mas, Karina, por que a gente trouxe aqui hoje, né? Pra gente também colocar em contexto um pouco o seu convite ao programa. Eu com o Guilherme, esse dia a gente saiu tomar uma cerveja e a gente começou a conversar. A gente só fala sobre podcast agora, tá? Basicamente é tudo que a gente vai fazer daqui pra frente é o que a gente conversa. E surgiu o assunto sobre a Ferrer, né? A Mariana Ferrer, que você até fez um vídeo sobre isso. E a gente começou a perceber que se a gente fosse abordar assuntos relativos à mulher, seria um pouco não é o nosso lugar de fala direito, né? Então a gente resolveu trazer você aqui para a gente começar a trabalhar um pouquinho. A gente vai falar sobre estrutura familiar, socialização, sexismo, vamos falar sobre machismo estrutural e como a gente pode combater esses males que já assolam a sociedade de uma forma que assola ainda mais as mulheres, né? Nós homens não somos vítimas, nós somos os algozes dessa situação. E queríamos trazer hoje alguém com um currículo igual ao seu para falar um pouco sobre. Então, novamente, seja bem-vinda e o programa é seu. Obrigada. Vamos começar então pelo começo de todas as coisas do ponto de vista das relações sociais, né? Na psicologia social, na sociologia, a gente fala que a gente vai se tornando um ser social, primeiro em contato com outras pessoas, né? Então, o primeiro grande grupo social que a gente frequenta é a família. Então, nós nascemos numa família, ou a representação que tenhamos de família, e é nessa família que nós aprendemos, né? Apreendemos como a gente deve viver em sociedade. Desde é aqui que você faz xixi, você come dessa forma, não põe a mão aí, mastiga de boca fechada. Todas essas regras sociais, das mais simples, né, até as mais essenciais, como, por exemplo, se alimentar, né, aprender como você se alimenta fora do seio materno, tudo é passado inicialmente no primeiro grupo que a gente frequenta, que é a família. O segundo grupo que a gente frequenta, que é o que a gente chama de socialização secundária, geralmente é a escola. Ainda hoje, nos tempos de hoje, esse segundo grupo é a escola. Então a gente recebe lá um conjunto de regras que a gente vai assimilando no núcleo familiar, e a primeira vez que esse conjunto de regras vai ser posto em xeque, no sentido de que eu chegarei na escola e eu terei um universo de outras crianças que virão com a sua socialização primária também, né? Ou seja, também foram ensinados nas suas famílias como a gente faz isso, faz aquilo. Então nós temos a minha vivência, a tua vivência e mais a vivência escolar, que vai trazer mais um conjunto de regras e de convivência ali. Nessa família e nessa escola, uma das coisas que a gente recebe nesse kit de socialização são as questões que estão postas no sexismo. O que é sexismo, né? O sexismo é esse conjunto de regras, né, que diz: isso é coisa de menina e isso é coisa de menino. E o que a gente tem aí nesse suposto kit regras sociais que compõem o sexismo? Então, assim, a gente está sendo socializado em família e está sendo socializado na escola, e as questões típicas de menino e de menina, elas já estão sendo passadas para nós desde a concepção. A família já imagina, planeja
constrói psiquicamente, né, como vai ser aquele ser que virá ao mundo, né? Como vão ser as características. Se vai ser um menino, eu vou construir um conjunto de expectativas. Se vai ser uma menina, eu vou construir outro conjunto de expectativas. Então, desde antes dessa criança nascer, ela já está sendo construída no imaginário dos pais e das suas famílias, né? E esse kit sexista, coisa de menina, coisa de menino, essas regras, elas já estão sendo construídas no próprio imaginário dos pais. Quando essa criança nasce, vai começar essa socialização para o gênero. Menino vai ganhar carrinho, bola, videogame de luta, de guerra. A menina vai ganhar boneca, né? Brinquedos de cozinha, de lar, enfim. Hoje nós temos, claro, nós temos todo um apelo para que esses brinquedos sejam pensados de uma outra, mas via de regra isso ainda se dá dessa maneira, né? Deus o livre você vê um garoto brincando com uma boneca. Até os heróis dos desenhos animados são pensados que para os meninos sejam heróis homens e para as meninas sejam as heroínas mulheres, né? Então tudo isso vai construindo a identidade das pessoas dentro desses parâmetros de regra. O que acontece? Negar a existência de diferença entre o gênero masculino e feminino é algo que seria meio irreal, porque existem diferenças. A grande pergunta é, essas diferenças são diferenças naturais ou elas são diferenças impostas, né? Porque o que a gente vive hoje na nossa sociedade, cada dia mais intensificado, é uma lógica adversarial entre os gêneros. Né? Não são homens e mulheres, mas é a ideia de que seriam homens contra mulheres e mulheres contra homens. E essa é uma lógica adoecedora para as mulheres e para os homens também. Né? A gente não vive numa lógica de adversariedade. Por quê? Porque o que está posto aí? O que está posto é a desigualdade entre os gêneros. E esse é o conceito de machismo, né? O conceito de machismo é a ideia de que o homem é superior à mulher em diversos aspectos. Eu não estou falando de diversidade da manifestação dos gêneros. Eu estou falando de superioridade de um gênero sobre o outro. Então, esse é um dos motivos pelos quais a gente não fala que feminismo é o oposto de machismo. Porque o feminismo busca igualdade de direitos, respeitando a diversidade entre homens e mulheres, porque há. E o machismo, ele prega a superioridade do homem sobre a mulher. Então, eles não são os dois lados de uma mesma moeda. É o contrário, né? O que seria posto para o machismo seria, talvez, algo entendido como feminismo, que seria a superioridade do feminino sobre o masculino. E o feminismo não fala disso. Ele fala, olha, tá vendo todo esse negócio que diz que a gente tem que ser recatada, que a gente tem que ser quietinha, que a gente não pode chamar muita atenção, que a gente não pode usar roupa curta, não pode ser muito assanhada, porque senão a gente tá dando mole, e isso não é coisa de mulher direita. Em contrapartida, a gente escuta o nosso pai dizendo, levei o fulano na zona, perdeu ontem o cabaço. Vocês não escutaram isso? Isso é uma coisa que a gente escuta. Então, o que acontece? A gente pode falar desse jeito, mas enfim... Tá. Né? Fica à vontade. Vamos ser realistas. Né? Sim, sim. E essas são coisas que vêm no kit sexismo. Né? Só que o que acontece? Brincando assim, até parece folclórico, mas nesse você tem que ser recatada e quietinha, a mulher é ensinada a sofrer calada várias questões. Se o teu chefe te assediar, tu tem que tomar cuidado para não perder teu emprego. Então, não seja hostil, não vai dar mole, até porque tu é uma mulher casada, isso não é coisa de mulher direita. Mas tente dar uma resposta delicada, mas não demora. Então a gente é socializada para sempre pensar em agradar ao outro. E esse outro é o masculino. Né? Quer dizer, eu canso, por exemplo, de ter casos lá na defensoria em que a gente atende